Cláudia Brandão, os nossos leitos de UTI. Nós até saímos nesse último mês de 148 para 189 leitos para atender os pacientes. E olha só, 82 estão ocupados. Ou seja, temos margem para ocupação? Sim, nós temos. Mas vamos reparar o gráfico vermelho, minha gente. Olha só como tem crescido a ocupação dos leitos nos últimos dias. Tem aumentado. A mancha vermelha cada vez mais vai ocupando a mancha verde. E é para evitar que essa mancha cresça excessivamente que nós precisamos manter o isolamento social. Nós estamos ao vivo com o secretário de Saúde, Florentino Neto, que vai falar para nós a respeito deste assunto. Secretário Florentino, cresce mais de 100% o número de casos no último mês, mas ainda temos leitos a serem ocupados. A situação do Piauí, como é que o senhor define? Confortável ou um estado de alerta? Estado de alerta e de extrema preocupação. É por isso que nós estamos aqui trabalhando. E diuturnamente. É bom que se diga que todos esses leitos citados por você são leitos exclusivos para tratamento de Covid-19. São leitos que nós tivemos que prepará-los para o atendimento exclusivo a pacientes de Covid-19. O Piauí tinha uma quantidade de leitos de UTI que historicamente foi possível instalá-los. E nestes últimos 3 meses nós tivemos assim a responsabilidade de praticamente duplicar o número de leitos públicos e temos assim a meta de poder ampliar ainda mais para que a gente possa garantir atendimento a todos. Essa é a determinação do nosso governo, essa é a determinação do governador Wellington Dias. Dizer que nós temos 235 leitos hoje, entre públicos estaduais, públicos municipais, federais e leitos filantrópicos e da rede privada. São 235 leitos hoje, exclusivos de terapia intensiva para atendimento da Covid-19. Destes, 87 estão ocupados. E o que nos preocupa é que, embora exista essa margem aí azul, que pode parecer de tranquilidade, nós vemos que essa curva a cada dia ela se eleva. Ontem nós tivemos o maior número de casos registrados em um só dia. Foram 102 casos. Ontem também, infelizmente, nós contamos o maior número de óbitos em um só dia. Foram 5. E isso tudo nos preocupa. Se o número de casos vinha crescendo numa ordem aí, num valor no máximo de 40 casos por dia, a partir de ontem nós registramos 102 casos em um só dia. E nós temos que entender que houve um esforço também muito grande de destinar leitos clínicos. São aqueles leitos que, como você falou, não são leitos de UTI, de terapia intensiva, não são leitos de estabilização, mas são leitos para os primeiros cuidados, para a internação do paciente quando ele não está com sintomas tão graves. Destes 760 leitos que nós já preparamos, 167 estão ocupados. E nós estamos acompanhando isso dia a dia, monitoramos isso com um relatório diário. Hoje o nosso governador Wellington Dias determinou que esse relatório seja expedido em 2 edições no dia, para que a gente tenha ainda um acompanhamento maior. O governador tem uma preocupação de estar acompanhando esses dados para e passo, para que assim possa nortear as nossas tomadas de decisão. E nós vemos assim, que a cada dia nós temos um crescimento do número de leitos ocupados, sejam de UTI, sejam de sala de estabilização ou de leitos clínicos. Secretário, boa tarde. Uma coisa em estatística que a gente costuma prestar bem atenção é na tendência de curva. E a gente viu claramente nesse gráfico que o Joelson mostrou, a tendência de curva de crescimento da ocupação dos leitos de UTI. Já há uma projeção em cima disso de quando a gente deve chegar à ocupação total dos leitos atualmente disponíveis? Olha, nós tivemos estudos feitos aqui pela nossa equipe de epidemiologistas, também baseado numa pesquisa do Instituto Amostragem, que nos ajudou a fazer essas projeções. A gente tem ali, na última semana deste mês e primeira semana do próximo mês,
prevista assim, a maior exigência sobre a rede, sobre o nosso sistema de saúde. Nós estamos vendo que essa curva está se elevando, cada dia ela se eleva mais, se torna mais íngreme, e toda a nossa preocupação nesse momento é acelerar todas as medidas que nós temos aqui programadas para ampliação de leitos e, por outro lado, conclamar a população cada vez mais uma atenção maior em relação ao isolamento social. São duas medidas, na verdade, extremamente importantes. O poder público buscar se estruturar melhor a cada momento, está sendo um esforço hercúleo por parte do Estado, das prefeituras, todos nós estamos trabalhando muito, o próprio Ministério da Saúde, a gente tem chamado assim para estar junto conosco nessa luta pela estruturação. Hoje mesmo nós temos uma audiência na Justiça Federal, uma audiência que vai ser virtual, todos vão participar por meio da mediação tecnológica, mas uma audiência onde a Justiça Federal busca ali uma forma de nós instalarmos mais 10 leitos de UTI lá no hospital da universidade, que é um hospital federal. O governador Wellington Dias já solicitou isso ao ministro da Saúde, nós já solicitamos também por meio de ofício, reforçando assim essa solicitação que é do hospital universitário, mas seria muito importante. Da mesma forma que o Estado está fazendo um esforço e já conseguiu praticamente em 3 meses fazer o que historicamente já havia feito, que é dobrar o número de leitos de UTI, agora também nós queremos assim que o governo federal possa ajudar o Hospital da Universidade. O Hospital da Universidade, o Hospital Universitário está dando um grande apoio nessa operação, mas precisa de ajuda para que tenha mais 10 leitos à disposição. Todo esse esforço que nós estamos empreendendo, prefeituras, o governo do Estado e a sociedade, visa o enfrentamento, visa essa luta aqui para que a gente possa ultrapassar essa grande barreira estabelecida nesse momento histórico em razão da Covid-19. Mas, para tanto, nós precisamos, do lado do poder público, a estruturação dos leitos, e do lado da sociedade, de cada um de nós como indivíduos, contribuirmos com todas aquelas medidas de precaução, evitar o contato com as pessoas, o isolamento social, a higienização das mãos, o uso da máscara, todas essas medidas que são tão importantes. Havendo um índice mais significativo de isolamento social, consequentemente, essa curva ela não se torna tão íngreme. Não havendo, nós vamos ter os resultados aqui no Piauí de uma elevação repentina de casos, e isso nós não desejamos. Secretário Florentino Neto, nós tivemos a informação de bastidor de que a Secretaria de Saúde, o governo do Estado, estava com dificuldade de receber respiradores e equipamentos que haviam sido comprados. Essa tentativa de compra está cada vez mais burocrática e que essa falta de equipamentos estaria atrasando o início dos trabalhos do hospital de campanha lá do Verdão. Qual é a dificuldade que tem nesse sentido? De que modo o governo federal estaria até regulando excessivamente a chegada desses equipamentos aqui para o estado do Piauí? Nós tivemos a compra de 80 respiradores que foram bloqueados em razão de uma requisição administrativa do Ministério da Saúde. Nós já ganhamos isso na Justiça e estamos pleiteando que as empresas possam cumprir a decisão judicial. Nós temos outros contatos que nós estamos buscando trazer respiradores da China e da Turquia para o Piauí, e nós estamos assim numa luta cada vez maior aqui, estruturando a nossa rede. Se tinham respiradores que a gente podia ali reformar, restaurar e colocar para funcionar, fizemos isso. Se nós em algum momento, na situação de emergência, precisarmos ali utilizar os mecanismos de auxílio à respiração constante dos carrinhos de anestesia, iremos fazer isso. No entanto, todo o esforço tem sido, embora as dificuldades existam, todo o esforço tem sido empreendido para que a gente possa ampliar o número de leitos, e os números demonstram que esse esforço tem dado resultados. No entanto, nós aqui no estado do Piauí, nós não estamos acomodados. Nós estamos, desde janeiro, fomos um dos primeiros a lançar o plano de contingência. O nosso governador tomou a frente e tomou uma decisão que muitos disseram que era precoce, mas ela foi necessária e está mostrando seus resultados do isolamento social. Tivemos o apoio da PPM, da Prefeitura de Teresina também nesse esforço. Foi muito importante essa unidade em torno da defesa da vida. E estamos, ao longo todo esse tempo, buscando estruturar
dotar nossa rede com profissionais, com os instrumentos necessários relativos aos equipamentos, abastecê-las de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual dos funcionários, dos servidores, dos colaboradores que estão nessa linha de frente, e também a gente recrutar a mão de obra para toda essa força de trabalho. Com relação à pergunta que vocês fizeram relacionado ao hospital de campanha, nós estamos nas tratativas finais e isso resultará na adoção ali de um procedimento de gestão por meio da FADEX e da UFP, da Universidade Federal do Piauí, lá no hospital de campanha. Isso favorecerá, assim que a gente tem ali um grande trabalho, um trabalho que sirva não só de assistência, mas que sirva também como um momento de pesquisa para aqueles que ali vão trabalhar e para a fundação vinculada à universidade, que é uma fundação vinculada à pesquisa, à atividade de produção do conhecimento. Secretário, vou só insistir na pergunta, porque, pelo que o senhor falou, há mesmo essa interferência do Ministério da Saúde. O Estado do Ceará já reclamou, já entrou na Justiça, o Maranhão também está em conflito por causa disso. Pergunto, o Ministério da Saúde, nesse momento, está dificultando o acesso dos estados a esses equipamentos que são tão importantes? Olha, nós tivemos ali, no começo de toda essa operação, uma divulgação pelo Ministério da Saúde que nós teríamos direito a 10 leitos de UTI. Esses 10 leitos... Tivemos problemas com o sinal do secretário, daqui a pouco nós vamos refazer esse contato para trazer as informações aqui no nosso Jornal do Piauí mais detalhadas. Bom, voltou, vamos lá. Você pode continuar, secretário? O senhor falava que fez um contato com o Ministério da Saúde para 10 leitos. Pois não. Nós tivemos uma publicação de uma portaria no início dessa operação pelo Ministério da Saúde que dizia que nós teríamos direito a 10 leitos de UTI. 60 dias passados recebemos os 10 leitos de UTI, mas eles vieram sem os ventiladores, sem os respiradores, que são ali equipamentos fundamentais. Depois de 5 dias recebemos os ventiladores, só que não eram ventiladores estacionários, os mais adequados, vieram ventiladores de transporte, já reclamamos isso para o Ministério. Depois o Ministério anunciou que vai mandar mais 20 respiradores para o Piauí. Não recebemos ainda. Nós tivemos uma reunião dos secretários estaduais de saúde com o ministro da Saúde antes de ontem. A reclamação nossa é muito parecida, muito semelhante com a reclamação dos demais estados. Existe um problema de logística entre a compra e o atendimento às necessidades dos estados e dos municípios. Essa reclamação foi unânime, essa reclamação foi expressa pelo presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e nós estamos esperando que os frutos daquela reunião, que foi assim a adoção por todos de uma unidade em torno de um trabalho cada vez mais conjunto para atender essas necessidades que são tão prementes, urgentes e emergenciais, se torne uma realidade. Secretário, como é que está a situação do Hospital da Polícia Militar? Ele já está com efetivo completo de pessoal e também de equipamentos para funcionar prontamente no atendimento a pacientes da Covid-19? Pronto. Hospital da Polícia Militar. Fizemos uma readequação estrutural, então isso está em conformidade com as normas e com os procedimentos adequados. Fizemos uma seleção de pessoal, então isso está resolvido. Precisamos instalar equipamentos, todos os equipamentos estão lá. Falta o quê? Faltam os respiradores e a rede de oxigênio. A empresa já está trabalhando, a White Machine já colocou um tanque lá. A empresa está trabalhando para que a gente possa, o mais rápido possível, ter essa rede montada e em condições. E nós estamos aguardando e devemos receber, até no máximo dia 12, respiradores que virão da China e da Turquia para que a gente possa instalar. O fato é que nós estamos com toda a nossa operação sincronizada, olhando para os números, olhando para a evolução e em contato com os fornecedores desses equipamentos para que a gente possa suprir a necessidade dentro de uma velocidade que efetivamente possa permitir a resolução e a assistência à saúde das pessoas. Secretário, houve também uma tentativa do Estado, em parceria com a Prefeitura de Teresina, de comprar alguns equipamentos
para abastecer, fortalecer o atendimento dos hospitais. Me parece que houve uma dificuldade e uma tentativa agora de contrato com a Turquia e Luxemburgo para ver se resolve essas compras. Como é que está essa parceria com a Prefeitura para a aquisição desses equipamentos e até onde é a verdadeira informação de que 200 equipamentos viriam de Turquia e Luxemburgo? Não, nós estávamos buscando dialogar com fornecedores numa operação em conjunto com a Prefeitura de Teresina. Tanto nós como da Prefeitura de Teresina tivemos um entendimento que aquele não seria o melhor caminho e por isso obstamos e não continuamos aquela operação porque não encontramos elementos de segurança que nos dessem a segurança que a operação ia se concretizar dentro de um tempo hábil. Então, por isso nós obstamos essa operação. E junto com o Consórcio Nordeste nós conseguimos fazer contratos para aquisição de 130 ventiladores, que 100 virão da Turquia e 30 virão da China, isso numa operação junto com os outros 9 estados do Nordeste. Como está a situação dos testes aqui no Piauí, secretário? Não aqueles testes rápidos, mas os PCR, aquele que mede a carga viral do paciente. Como é que está a nossa situação hoje? A nossa situação é a situação que nós temos um estoque para mais 10 dias. Nós estamos comprando mais uma quantidade pela Secretaria, que deve chegar antes desse prazo. A empresa já era para ter nos entregue, pediu um prazo, uma dilatação de prazo. Isso está sendo comum no mercado hoje, essas dilatações. E porque as empresas estão com dificuldade na compra dos insumos para produzir aquilo que efetivamente a gente adquire, como medicamentos e outros insumos hospitalares. E nós temos, assim, um recebimento do Ministério também para ser recebido até o final desta semana. A situação no LACEN é de tranquilidade, o LACEN todo dia consegue processar as amostras que recebeu naquele dia. Nós não estamos passando nunca mais de 24 horas para atender, para demonstrar os resultados dos exames que chegam até o LACEN. Ser o secretário de Saúde, Florentino Neto. Muito obrigado, secretário, pela atenção mais uma vez aqui com o Jornal do Piauí e com a Rádio Cidade Verde também. Obrigado. Eu gostaria de agradecer o apoio que vocês têm dado nesse enfrentamento à Covid-19. Obrigado, secretário Florentino Neto, trazendo as informações para nós. Cláudia, o que me chama muita atenção é essa interferência do Ministério da Saúde na compra dos equipamentos. Isso tem gerado uma queixa muito grande dos estados que se associam, fazem consórcio, procuram os melhores preços mundo afora, tentam os contratos e, de repente, os equipamentos chegam e o Ministério da Saúde recolhe todos e parece que vai liberando meio que a conta-gota. É um negócio que está incomodando os estados, né? E que não dá para entender, porque há pressa no tratamento de pacientes mais graves, porque a doença evolui de forma muito rápida. Quando a pessoa começa a ter dificuldade para respirar, em pouco tempo, ela já precisa estar instalada em um leito de UTI para ser entubado. Se demora a chegar esses respiradores, se a demora for grande, eles não vão ajudar muito, né? A gente precisa disso para ontem. Aliás, como algumas ações atrasadas, o próprio funcionamento do Hospital de Campanha do Verdão, que já era para estar em funcionamento, ainda não está, assim também como o Hospital da Polícia Militar, que foi um dos hospitais destinados para tratar pacientes da Covid-19 durante essa pandemia. Então, essa burocracia tem dificultado o atendimento a pacientes e ela pode ser vital na sobrevivência desses pacientes de casos mais graves.